segunda geração, sim. Da terceira, sim. Da quarta, não. Da quinta, não. Da sexta, não. Da sétima, não. Então, quando a gente fala primeira geração, dela do momento atual, aprendida, vivida, replicada, da segunda, pais, da terceira, avós e da quarta, bisavós. Então, as questões que estão atreladas aqui ao relacionamento, né, as dificuldades de relacionamento, dizem sobre questões vividas por ela, relacionamentos passados, a maneira como ela olhou para os relacionamentos, vivenciou os traumas, e diz também sobre questões que ela viu os pais ou trouxe na sua carga genética, né, no seu DNA dos avós e bisavós, tá? Então aqui eu tenho 20 registros e aqui eu tenho um gráfico de 1 a 100. Como que eu vou fazer as liberações? Eu vou perguntando ao gráfico quais os registros estão influenciando. Então aqui eu tenho abandono, aborto, abuso, assassinato, crimes, desaparecimentos, dívidas, exclusões, humilhação, injustiça, juras de amor e fidelidade, juras de vingança, maldições, relacionamentos, segredos, suicídios, traições, vícios, votos de celibato e castidade, votos de pobreza. São os 20 registros que a gente trabalha aqui. Se a gente quiser incluir, pode incluir rejeição, pode incluir sacrifício, ou se nós percebermos intuitivamente, né, algo mais, também a gente pode perguntar à mesa e liberar, né? A mesa dá essa possibilidade. Então, o maior amparo que a gente tem aqui é a egrégora da mesa morfogênica e o nosso instrumento, que é a nossa ferramenta, porque aqui é um método, né? Então, se algo nos vem, a gente pode perguntar à mesa, né, com o auxílio do pêndulo e trazer isso à tona liberando, tá? Então, eu vou perguntar aqui qual que é o primeiro registro, se existem registros, e qual que é o primeiro registro que eu preciso trabalhar. Existem registros aqui a serem liberados? Sim. Qual é o primeiro registro que eu preciso liberar? Por favor, me posicione. Aí já começamos com o registro número um, correto mesmo, número um, que é o registro de abandono. Então, nós vamos trabalhar aqui o registro de abandono. Eu gosto muito de utilizar nos meus atendimentos essas cartinhas sistêmicas. Quem é constelador ou consteladora já deve ter tido acesso a essas cartinhas. Elas contribuem bastante, né, trazendo ali sempre questões relevantes para o atendimento. Então, já vou embaralhar, deixei para embaralhar elas com vocês. E vou colocar aqui no ladinho, porque se for solicitado, a gente utiliza. Se não, não tem necessidade, tá bom? Então, eu vou perguntar aqui para a mesa se eu preciso de falas de cura para liberar esse abandono. Sim. Se eu preciso das cartas sistêmicas. Sim. E se eu preciso dos gráficos radiestésicos. Também. Então, vou utilizar esses três elementos para fazer a liberação da ferida do registro do abandono, seja dela ou herdado, né? Dentro dessas outras três gerações que a gente identificou que ela traz de lealdade e repetição. Vou começar trazendo uma cartinha sistêmica. Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Essa carta diz muito sobre antigos relacionamentos, que ela pode ainda estar vinculada, presa a experiências do passado, mas diz também sobre uma lealdade, sobre as questões vividas pela ancestralidade. Tô vendo gente abrindo boca com soninho aí, é porque já tá atuando no campo de vocês também, tá? Às vezes o abrir boca é liberação, tá? Se der um soninho, é normal, tá? Se der algum sintoma corporal, perfeitamente normal. Então, agora nós vamos aqui proferir para o campo da Maria Ângela. Eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Para todos os meus relacionamentos passados, eu digo, eu fico com 50% de tudo que deu certo e errado no nosso relacionamento. E deixo vocês com os outros 50%. Doeu muito. Eu me senti sozinha. Mas hoje eu entendo que eu estava presa a questões anteriores, que existiam lealdades ao meu sistema familiar. Mas antes eu não podia ver isso. Agora eu vejo. E quando eu vejo, eu reconheço e incluo, dando lugar a tudo que foi assim como foi, eu finalmente posso ficar livre da dor do abandono. O abandono agora fica apenas como aprendizado no passado. Eu sou completa e eu não preciso mais me sentir sozinha. Tudo o que eu preciso está dentro de mim. E quando eu entendo isso, eu abro as portas para um relacionamento saudável. Proferir a fala de cura por meio da pendulação, né, para o campo dela. E agora eu vou pedir ativação do selo de Salomão para neutralizar esse registro do abandono. Selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar.
Agora eu vou pedir ao desimpregnador. Desimpregnador ativar, desimpregnador ativar, desimpregnador ativar. Vou pedir ao triciclo para ativar, triciclo ativar, triciclo ativar. Eu vou pedir agora ao símbolo místico, o Yosha, para ativar, símbolo místico ativar, símbolo místico ativar. Depois da ativação dos gráficos, eu pergunto aqui nessa mesma tabelinha, é difícil de enxergar, tá, gente? Mas a gente pode saber que é daqui de 1 a 100, vocês veem o movimento do pêndulo. Qual o percentual de liberação do registro do abandono no campo da Maria Ângela? Por favor, me mostre. 96%. Depois eu vou responder todas as dúvidas, tá, gente? Eu não vou responder agora, senão eu me desconcentro aqui no que precisa ser feito, que é a mesa da Maria Ângela, tá? Então, 96% de liberação do registro do abandono. Agora eu pergunto à mesa se existem outros registros. Existem outros registros? Sim. Qual outro registro está bloqueando ou trazendo desequilíbrios para o campo dos relacionamentos da Maria Ângela? Por favor, me mostre. Registro número 5, crimes. Olha que interessante. Não é um registro que comumente, racionalmente, a gente traria para uma mesa de relacionamentos. Mas os crimes aqui podem dizer, né, não saiu abuso, mas pode ter sido um abuso sofrido por ela, pelos ancestrais dela. Pode ter sido um crime no sentido de um divórcio, uma separação, alguém que lesou ela ou lesou a família dela, né? Tudo isso pode ter acontecido aqui, né? E a gente não precisa racionalizar. A gente precisa liberar o que está prendendo ela, medos inconscientes, bloqueios inconscientes de acessar um relacionamento. Então, vamos perguntar aqui, conforme a gente vai fazendo as falas de cura, vai trabalhando com as cartinhas sistêmicas, também vai trazendo uma conscientização maior. Precisamos de cartas sistêmicas, falas de cura, símbolos de poder? Sim. Então, vamos trazer aqui uma cartinha sistêmica. Vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida. Olha que interessante. Aqui já traz um direcionamento. Talvez essas questões vividas de crimes, de abusos, de dificuldades, de roubos tenham sido vividas pelos pais, né? A cartinha já trouxe um direcionamento para a gente. Então agora a gente faz esse movimento, né? De deixar com os pais, porque quando ela deixa isso com os pais, também ela libera isso do destino dela. E quando ela libera isso do destino dela, ela para de atrair situações semelhantes, porque existe aqui uma lealdade, um amor cego, né? Que a gente aprende no curso, falamos sobre esses vínculos de amor cego, tá? Então vamos dizer aqui. Pai, mãe, eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu sinto muito pelas dificuldades, pelos crimes, pelas dores, pelos medos vividos. Por muito tempo carreguei tudo isso como se fosse meu, mas é pesado demais para mim. Agora eu devolvo o que é de vocês e fico somente com o que é meu. E assim eu me liberto para relacionamentos saudáveis e equilibrados. Eu sinto muito de todo o meu coração, mas agora eu apenas recebo a vida que veio por meio de vocês e faço bom uso dela. E aquilo que vocês não puderam viver, eu vivo. Eu mereço ir em direção à minha felicidade e assim eu faço. Então, esse movimento nós todos podemos fazer, né, de deixar as questões que a gente julgou no casamento dos nossos pais com eles, de deixar esse relacionamento que de tudo, gente, recebemos a vida. É a presente maior do que receber a vida, né? E a possibilidade de fazer diferente. Deixa eu só tomar um golinho de água. Vamos pedir agora ao selo de Salomão, então, para ativar. Selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar. Vamos pedir ao desempregnador para ativar, desempregnador ativar, desempregnador ativar. Vamos pedir ao tricírculo para ativar, tricírculo ativar, tricírculo ativar. Vamos
Vamos pedir ao símbolo místico para ativar, símbolo místico, ativar, símbolo místico, ativar. Vamos perguntar agora qual foi o percentual de liberação do registro de crimes no campo. 99%. Perfeito. Agora a gente pergunta se existe mais algum registro. Vamos lá. Existe mais algum registro que precisa ser liberado? Sim. Qual o número desse registro? Por favor, me mostre. Número 11. Juras de amor e fidelidade. Esse racionalmente já faz todo sentido, né? Onde a gente jurou amor eterno, onde a gente fez promessas que depois a gente fica sentindo uma culpa inconsciente de descumprir, né? Então agora nós vamos liberar esse registro número 11, perguntando o que é necessário. Precisamos de cartas sistêmicas? Não. De falas de cura? Sim. De gráficos radiestésicos? Sim. Então vamos agora proferir para o campo da Mariângela todas as promessas, pactos e contratos que eu fiz anteriormente que não fazem mais sentido para mim. Agora eu me permito desfazer. Na época, eu fiz o que pude com a consciência que tinha. Eu não tinha experiência e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso, eu abro mão de manter essas promessas que não fazem mais sentido para minha vida. Seja com parceiros anteriores, seja com os meus pais, meus avós ou meus bisavós. Todos os pactos, promessas, juras de amor, de lealdade, conscientes ou inconscientes, agora serenamente ficam no passado. E eu estou livre, livre para ter um novo destino e fazer novas escolhas em minha vida. Assim é. Perfeito, né, gente? Vamos pedir ao selo de Salomão para ativar, selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar. Vamos pedir ao desimpregnador para ativar, desimpregnador ativar, desimpregnador ativar. Vamos pedir ao triciclo para ativar, triciclo ativar, triciclo ativar. Vamos pedir ao símbolo místico para ativar, símbolo místico ativar, símbolo místico ativar. Perfeito. Vamos perguntar agora qual foi o percentual de liberações. Qual foi o percentual de liberações? 100%. Olha que maravilha. Agora sim. Eu vou anotando aqui, gente, é mania minha, porque quando eu faço a sessão eu vou anotando para enviar um resumo, tá? Mas não tem necessidade se vocês não quiserem. Não sei se vocês estão vendo aqui que eu tô com a minha lapiseirazinha. Agora vamos perguntar se existe algum outro registro. Existe algum outro registro? Sim. Qual registro, por favor, me mostre? 17 traições. O registro 17 traições também faz muito sentido. Vamos perguntar o que a gente precisa. Se precisamos de cartas sistêmicas, sim. Falas de cura, sim. Gráficos radiestésicos, sim. Ok. Vamos tirar uma cartinha sistêmica e sai. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. O que diz sobre isso? Eu faço escolhas por mim, eu não faço escolhas pelo passado, eu não faço escolhas projetando ali medos, feridas emocionais, eu não faço escolhas querendo carregar fardo e dores da minha ancestralidade. As escolhas são minhas, e quando eu escolho o quê? Relacionamentos saudáveis, que agregam, que contribuem, que sejam equilibrados. Então, vamos dizer aqui para o campo. Querida ancestralidade, e agora vamos fazer esse movimento em conjunto, todo mundo? Eu quero que vocês enxerguem atrás de vocês, no ombro esquerdo a mãe de vocês, no ombro direito o pai de vocês, atrás do pai de vocês os avós paternos, atrás da mãe os avós maternos e consecutivamente os bisavós. Enxerguem como se eles estivessem com a mão no ombro de vocês, fazendo ali, como se fosse uma fila indiana, uma grande pirâmide invertida. Receba a força desses ancestrais.
e perceba como vocês são pequenas ou pequenos diante deles. E agora eu quero que vocês deem 3 passos à frente, aqui proferindo isso para o campo da Maria Ângela. Vire para eles, faça um sinal de reverência e diga: obrigada por tudo. Por muito tempo carreguei traumas, medos, traições, histórias que não eram minhas como se fossem. Mas agora eu me permito. Me permito viver a minha própria vida, ficando apenas com o que é meu, sem culpa, sem medo. Todos os registros de traições passados ficam agora na história da nossa família, não no meu presente e futuro. Eu sinto muito por isso. Mas se foi como foi, e se não tivesse sido exatamente como foi, talvez hoje eu não estivesse aqui. Por isso eu respeito, honro e sou grata pela história da nossa família. Mas agora, com muita gratidão, eu me viro para minha própria vida e sou 100% responsável pelas minhas escolhas daqui adiante. Assim eu faço. Perfeito. Vai respirando fundo, soltando, enquanto eu ativo o selo de Salomão. Ativando o selo de Salomão, ativando o selo de Salomão, ativando o selo de Salomão. Vamos pedir ao desempregnador ativar, desempregnador ativar, desempregnador ativar. Vamos pedir ao triciclo para ativar, triciclo ativar, triciclo ativar. Vamos pedir ao símbolo místico para ativar, símbolo místico ativar, símbolo místico ativar. E vamos perguntar agora qual foi o percentual de liberações. 97%. Agora vamos perguntar se existe algum outro registro. Existe algum outro registro? Então, não existe mais registros aqui para serem trabalhados, correto? Pêndulo certo. Posso finalizar a questão dos registros? Sim. Perfeito. Agora eu vou perguntar para a mesa se existe algum trauma de infância ou gestacional. Vamos começar com trauma gestacional, ou seja, que a mãe da Maria Ângela sofreu, né? E que esteja influenciando no relacionamento dela. Existe algum trauma que a mãe da Maria Ângela teve que hoje influencia nos relacionamentos? Sim. Perfeito. Com quantos meses de gestação foi esse trauma vivido? 4 meses. Algum outro? 4 meses. Aqui vamos perguntar o que a gente precisa fazer para liberar. Precisamos de cartas sistêmicas, falas de cura, símbolos de poder, com apenas os gráficos radiestésicos. Então vamos pedir ao selo de Salomão para ativar neutralizando traumas de 4 meses de gestação da mãe da Maria Ângela, que hoje influencia nos relacionamentos dela. Vamos pedir ao desempregador para atuar. Perfeito. O triciclo. E o símbolo místico. Perfeito. Vamos perguntar qual foi o percentual de liberação desse trauma? 100%. Maravilha. Agora vamos perguntar se precisamos consultar alguma idade da infância que ficou algum trauma sobre relacionamento. Precisamos. Então, não precisamos consultar traumas da infância. Perfeito. Se precisasse, aqui tem uma régua de 1 a 7, primeira infância, de 8 a 12 anos, segunda infância, de 13 a 17 anos. Poderíamos consultar, tá? Mas como não pediu, não tem necessidade. Na vida adulta, precisamos liberar traumas de alguma idade? Sim. Qual idade? Me mostre. 21 anos. Alguma outra idade? 40 anos. Alguma outra idade? 68 anos. Alguma outra idade? Não há mais idades. Ok. Então, aqui, 21, 40 e 68 anos.
Aqui muitas vezes as pessoas lembram, tá? O que elas viveram. Mas às vezes também pode ser questões que foram tão difíceis para elas que ficaram arquivadas no inconsciente, tá? E que elas nem consigam se recordar ou correlacionar. Vamos perguntar se a gente precisa de cartas sistêmicas, de falas de cura, de símbolos de poder. Precisamos. Perfeito. Vamos tirar uma cartinha sistêmica. E sai. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Ou seja, quanto mais a gente toma consciência daquilo que a gente viveu, das questões que doeram, machucaram, e não negligencia, não guarda, né? Não deixa ali, melhor nem olhar para isso, mais a gente consegue ter essa expansão de consciência e ter novas atitudes. Então vamos dizer agora, eu digo sim para tudo que foi assim como foi. Eu digo sim para o meu eu do passado, pois ele me trouxe até aqui. Eu agradeço pela Mariângela de 21, 40 e 68 anos. Ela fez o que pôde com as condições que tinha no momento. Foi mais do que o suficiente. E agora, com todo esse aprendizado, ela está pronta para um relacionamento saudável, equilibrado, próspero e com muita luz. As dores do passado ficam só no passado e servem apenas como experiência de escolha daquilo que é aceitável e daquilo que não é aceitável no presente e futuro. Agora, toda a dor relacionada a esses traumas são liberadas deste campo, abrindo espaço para equilíbrio e para o fluir da energia com muito amor incondicional. Assim é. Perfeito. Aqui nós temos falas apropriadas, nós temos um protocolo de atendimento que vai trazer tudo isso para vocês, tá? Então vocês não precisam se preocupar em saber sobre essas falas, mas também se vocês tiverem outras técnicas e quiserem agregar nos comandos de voz, isso pode ser feito, tá? Vamos pedir agora o selo de Salomão para ativar, selo de Salomão ativar, selo de Salomão ativar. Vamos pedir ao desimpregnador para ativar, desimpregnador ativar, desimpregnador ativar. Vamos pedir ao triciclo para ativar, triciclo ativar, triciclo ativar. Vamos pedir ao símbolo místico para ativar, símbolo místico ativar, símbolo místico ativar. Vamos perguntar agora qual que foi o percentual de liberações, por favor, me mostre, desses traumas de 20, 40 e 68 anos. 95%. Aqui, muitas vezes a gente precisa de um atendimento só, principalmente temático, mas a gente pergunta à mesa, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Antes de finalizar, eu pergunto à mesa: nós podemos finalizar este atendimento? Sim. Há algo mais que possa ser feito hoje? Não. É necessário uma nova mesa para este tema para Mariângela? Sim. Aí eu pergunto: em dias? Em meses. Ok. Em quantos meses será necessária a realização de uma nova mesa com este tema? 6 meses. E aí, nesse momento, vocês podem, né, colocar um lembrete na agenda. Eu deixo muito livre para o cliente, tá? Se ele quiser, eu falo, marca na sua agenda e me procura, porque isso deixa ele com o livre-arbítrio dele, né? Entre fazer um outro atendimento ou não. Agora, eu vou finalizar o atendimento. Agradeço a toda a egrégora de apoio da mesa morfogênica, todas as consciências que se disponibilizaram a esse trabalho de cura mútua que foram contribuição para ele. Comando ao campo trabalhado agora a receber e atualizar os movimentos e dinâmicas aqui realizadas. Nesse momento eu deixo com a Mariângela o que é dela e fico apenas com o que é meu. Eu me desconecto e me desintonizo deste campo. Perfeito! Finalizamos uma sessão temática com a mesa morfogênica. Foi legal para vocês, gente? Como foi? Gostaram? Mariângela, fez sentido? Deixa Deixa pra gente, tá? Como é que foi pra você no chat. Aqui eu fiz uma sessão temática, tá, gente? Essa sessão temática, ela costuma ser uma sessão mais rápida, né? A gente demorou, em média, deve ter sido uns 35, 40 minutos. Mas a gente pode fazer uma sessão completa, ou seja, Paty, né? Tô vendo as meninas, a Mel, a Wanda falando. Tem uma cliente que não sabe nem por onde começar, né? Então, se a pessoa não sabe nem por onde começar, a gente pode fazer de todas as áreas da vida, só que vai ser uma sessão mais demorada.
né? Porque aí a gente vai trabalhar a espiritualidade, vai ver quais os registros estão influenciando no campo da espiritualidade. Aqui é o dinheiro, vamos ver quais os registros estão influenciando no campo do dinheiro. Aqui, né, o sol, lado masculino, nós vamos ver quais questões que estão influenciando no lado masculino. Profissional, vamos ver quais as questões que estão influenciando, sexualidade, saúde, lado feminino e os relacionamentos, tá? Aí a gente faz um por um, assim como a gente fez o do campo financeiro, e vai liberando, né? A diferença é que para dinamizar, como a gente está trabalhando de uma mesma área, a gente consulta todos os registros e faz uma fala de cura específica só. Não precisa ir fazendo fala de cura para todos os registros, né? Isso é bem explicadinho, no curso, por exemplo, a gente tem essa didática bem legal para que vocês entendam. Por exemplo, quero fazer uma mesa para empresa. Pode fazer também. Né? Você coloca o CNPJ, consulta os registros e vai liberando. Quero fazer uma venda, quero fazer uma mesa para venda de imóveis. Faço muitas, né? É uma procura que eu tenho muito. Mesma coisa, coloco o nome dos donos, o endereço, né? E quais registros ou quais áreas estão impactando. Porque às vezes tem lealdade, tem questões familiares, questões de herança que não permitem a venda desse imóvel, né? Quero fazer para o pet. Pode fazer para o pet também. Temos protocolo para pet. Então, a mesa pode ser usada de diversas formas, inclusive com divórcios energéticos, né? Eu tenho alguns protocolos de divórcio energético com dores de ancestralidade feminina, masculina, com relacionamentos passados, com a escassez financeira, que a gente pode utilizar com o intuito de divórcio energético também. Então, essas são as possibilidades, da utilização da mesa morfogênica, tá? Agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir digitando enquanto eu vou voltar a câmera aqui para mim, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho. Que bom que fez sentido para vocês, né? Eu falo que a gente não recebe um pouquinho quando a gente está trabalhando com a mesa, porque é algo que as falas tocam, né? Elas nos trazem ali uma conscientização, então é sempre um aprendizado. Quando a gente está fazendo uma sessão, né? Quando a gente está fazendo nosso servir com amor. Eu, às vezes, quando eu tô até desanimada, às vezes começo a fazer a sessão desanimada, mas depois que eu tô fazendo a sessão, vem uma energia, um ânimo muito gostoso, né? De trabalhar todas essas energias, de todas as liberações, e de ter esses feedbacks tão gostosos, né? Que a gente tem, né? Igual a Maria Ângela trouxe, que fez muito sentido, se emocionou. E é geralmente esses depoimentos que a gente tem mesmo, né? Da pessoa conseguir enxergar ali o que foi liberado, fazer essas correlações. Então, e trabalha também a mente racional, né? Porque quando ela lembra, ela recorda, ela trabalha também o cognitivo racional. E olha que legal, alguém comentou, né? Ah, não precisa espalhar gráfico. Não, tá tudo aqui, né? É uma organização grande pra gente, porque ficar com aquele monte de gráfico espalhado na mesa é realmente muito prático, muito bom. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como que funciona, né? Para quem deseja realizar o curso, deseja realizar a formação. Se alguém viu, quer realizar atendimento, nós temos duas opções, né? Eu vou aproveitar e falar, porque eu sei que é um interesse, né? Eu leio cada um dos formulários, tá, gente? Então eu entendo que tem algumas pessoas que querem conhecer para realizar sessões. Hoje nós temos duas opções, né? Que é a sessão comigo completa, que tem o valor de 697, e com a Rô, que está até me ajudando aqui, que faz parte da minha equipe, que tem o valor de R$ 350, tá? Só para se alguém tiver, a sessão funciona exatamente assim. Você pode escolher completa ou temática, é assim que a sessão funciona, tá? É, Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para eu ter um amparo aqui e não esquecer de falar nada para vocês, porque às vezes sou meio esquecida. Que a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do curso. Então, para quem deseja, né, saber sobre o curso, pera, que eu não quero ainda. Cara, não é para vocês ainda falarem. É, Aqui eu vou trazer para vocês assim um pouquinho do que o que a gente consegue, né, realizar com alguém real, com a mesa. Só para que vocês vejam que não foi só com a Maria Ângela, né, que tem outras pessoas que já receberam da mesa, na verdade, milhares de pessoas e que tiveram resultados incríveis. Mas eu gosto muito do caso da Rafa. Vamos ver se o áudio vai estar legal, porque a Rafa é uma querida, foi uma aluna que teve muito destaque pelas transformações que ela fez na vida dela. Então, vamos assistir a Rafa falando um pouquinho.
que eu sei, mas eu quero que você conte pro pessoal. Você já tinha feito algum curso de terapia na vida? Não, eu já estava fazendo terapias para mim, né? Já tinha feito várias técnicas, mas na minha cura, mas nunca tinha, eu nem tinha pêndulo, né? Não tinha nada, nunca tinha feito nada na vida, não. E aí eu comecei a estudar sobre constelação familiar, assim, ver vídeos, entender como funciona, eu me apaixonei pela constelação familiar. Eu falei assim, gente, isso daí é o que vai transformar minha vida. Só que toda vez que eu ia procurar sobre cursos de constelação familiar, era coisas muito longas. Eu falei assim, gente, eu preciso de alguma coisa agora, eu preciso de uma coisa mais rápida. Eu não quero ficar estudando anos constelação para poder trabalhar isso. Me sentir segura, né? Isso. Aí eu lembro que eu mandei a mensagem pra Paty, e, tipo assim, já fechei na hora o curso. Ela tava fazendo a campanha do curso, né, da mesa, que ia iniciar. E assim, já iniciei, já fiz o curso rapidinho, assim, e foi muito. Tipo, me fez buscar. É porque eu tenho um filho que é autista. E assim, a minha vida tava uma bagunça. Relacionamento, em casa, tipo assim, no trabalho tava tudo bem. Então, tipo assim, a prosperidade que eu falo que eu era, na verdade, não era próspera, né? Eu ganhava dinheiro. Exatamente, era só o dinheiro, né? Era dinheiro, porque o resto da vida tava assim, de cabeça pra baixo, assim. Né? E como é que tá agora, Rafa? Conta pra gente, ué. Então, melhorou demais, assim. É muito louco, porque até eu ainda fico muito impressionada com os resultados, assim, porque por enquanto eu não. Eu até fiz esses dias uma mesa em grupo, num grupo de terapeutas que eu participo, né? Então surgiu a oportunidade, eu fiz a mesa pro grupo, assim, e foi assim, excepcional. Todas elas sentiram muito a movimentação, sentiram muita energia. E o relacionamento melhorou, os filhos melhoraram, como é que tá? Todo mundo. Tudo melhorou, né? Eu procurei a mesa para trabalhar com o meu filho, porque eu queria curá-lo, né? Mas é tão legal que eu percebi o quê? Que o fato não é eu curá-lo, eu percebi o quê? Era para eu me curar, que tudo que eu curo em mim, eu curo nele. E isso é muito visível. A partir do momento que eu estava tentando fazer mesa para ele, para poder consertá-lo, tudo não estava sendo fluido, sabe? Fiz alguns processos em mim e entendi que eu tenho que me trabalhar, me curar, para parar em mim as questões que ele, como espelho, me mostra. Isso que veio com a mesa, com o trabalho interno. Parece que essa mesa foi feita para mim, sabe? É muito louco, assim. Quem sente, gente, de passa, tá? Quem sente de fazer o curso, quem sente de passa, assim, porque, assim, se tocou, porque para mim foi uma coisa, assim, incrível. Ela conversa comigo de uma forma tão amorosa, é uma egrégora tão amorosa, sabe? Eu sinto muito isso, assim, comigo. Ela ensina, você pergunta, ela ensina. Aí tem vezes aí vem uma ficha, assim, eu tô fazendo a mesa, vem uma ficha, é isso, né? Eu sinto como se ele estivesse dando uma gargalhadinha, assim. É isso sim, minha filha. De 2 anos atrás, quando começou lá o processo, e depois que, tipo assim, eu sinto que a mesa ela veio pra me mostrar que eu sou capaz e que. Um pouquinho do depoimento da Rafa. Eu até sempre me emociono, assim, fico muito feliz com as transformações que a Rafa fez. A Rafa é fotógrafa, né? E tinha um trabalho muito intenso. Ela é bem conhecida na região que ela atua. E era isso, né, gente? Como eu comecei falando, até tinha esquecido dessa fala dela, né? Que ela acreditava que ela era próspera, né? Mas ela só tinha dinheiro. E olha como isso toca com o que a gente começou falando, né? Na sessão. E uma coisa que ela me trouxe aqui, que eu estava até esquecendo de falar com vocês, que eu falei nas opções da mesa, mas um dos grandes diferenciais que eu vejo na mesa é a possibilidade de a gente trabalhar em grupo, né? Então, a gente pode fazer projetos mensais, divórcios energéticos coletivos, o que para nós, enquanto terapeuta, é muito bom. Né? Porque, ou para quem deseja se tornar terapeuta, porque a gente consegue atender o maior número de pessoas, cada um tem a sua assinatura energética, cada um no seu processo, né, em livre-arbítrio, mas traz resultados muito intensos e a gente consegue dinamizar, né, os nossos atendimentos e também os resultados. Aqui eu trouxe, né, algumas experiências de quem já utiliza a mesa, né? Aqui foi a Soraya também é aluna do curso, e ela usou a mesa para se trabalhar, liberou um sentimento de rejeição com a mãe, e depois ela conseguiu fazer um grupo sem tráfego, sem nada disso, com 17 participantes. Ela, na época, era uma terapeuta iniciante, agora ela já faz um ano e meio que ela saiu da CLT e trabalha como terapeuta, então esse depoimento é um pouco mais antigo. Também pessoas isso aqui é de atendimento coletivo. Não, minto. Esse aqui é de uma aluna.
que ela se impressionou porque ela começou a se liberar e as coisas começaram a movimentar. Eu fazia mesa para ela e as coisas começaram a movimentar na família dela. E talvez tenha alunos. Oi, Rô, pode falar. O Paty não tá aparecendo a imagem. Não tá? Não, Mas no vídeo tava, da Rafa. também não, só saiu o áudio. Oh, gente, desculpa, devia ter mostrado antes. Espera aí. Deixa eu, deixa eu interromper aqui e começar de novo, tá? Vou mostrar a carinha da Rafa pra vocês, né? Porque vocês viram a voz dela, mas não viram ela. Aí fica ruim. Carinha da Rafa, tá? Coisa que eu quero, que eu sei, mas agora vocês estão vendo, né? Carinha dela, Rafa Agora sim. Emery. Agora sim. Aí agora eu tava mostrando o depoimento da Soraya. Agora nós estamos na mesma página, né, gente? Me desculpa. Falando sobre o grupo. Aqui, essa é uma aluna da mesa também. Eu tirei o nome dela só porque é um valor muito grande. Ela falou que começou a fazer mesa para ela. E as pessoas da família dela que sempre tiveram muita dificuldade, isso acontece, tá, gente? Porque mexe no campo familiar. Então, se as pessoas ao redor sentirem um convite, elas começam a liberar também, né? E aí, desde depoimentos financeiros, de matéria, mas como também no corpo, alívio de tensão, alívio de emoções, tudo isso a gente tem, né, por meio da mesa. Limpeza profunda, paz de espírito, né? Ela conseguiu quitar grande parte das dívidas, resultado nos faturamentos. Então, é algo que a gente pode utilizar para a gente, né, no nosso dia a dia, enquanto pessoa, né? E pode utilizar também como forma profissional. Depende da nossa escolha, né? Mas dá para fazer os dois. A Rô mesmo ontem tá falando, Paty, fiz outra mesa para mim. Pode? Pode fazer, quantas quiser, né? Sempre abre a mesa e pergunta se pode fazer, igual como eu fiz com a Maria Ângela aqui, né? Contribuição, algo impeditivo para fazer. Se a mesa falar que não, você pode sempre se trabalhando, né? Aqui um depoimento de sentir as coisas fluindo no serviço, em casa, de ter um outro posicionamento familiar, de pedidos após receber atendimento, tudo isso coletivo, tá, gente? Esses depoimentos aqui são de atendimentos coletivos, nem são de atendimentos individuais. Daqui a pouquinho eu vou olhar. Na verdade, eu já vou até olhar aqui se alguém tem alguma dúvida. Ah, que bom, gente. O que mais me faz feliz é esses depoimentos, sem eu pedir. Obrigada por falarem da imagem também, tá? Então, o que que você recebe ao se inscrever na formação da mesa morfogênica, né? Para quem tem o desejo, para quem quer saber. O curso completo, né? Onde você aprende a aplicar em você, nos seus clientes, nos seus familiares, também nos grupos, né? Se for do desejo de vocês, pets, como eu já falei. Suporte direto comigo por 12 meses no grupo de WhatsApp, né? Onde você pode compartilhar, né, seus atendimentos, os depoimentos que você recebe, mas também as dúvidas. Quem me conhece sabe que eu sou muito presente, né? Que isso que eu tô aqui trazendo para vocês é o que eu sou mesmo. Eu gosto de ter essa proximidade, não gosto de ter esse distanciamento. Então, vocês vão ter um apoio mesmo direto comigo, respondendo por áudio, por mensagem, o que vocês precisarem. Um e-book com mais de 160 falas sistêmicas, que talvez tenha sido um medinho que deu quando viu eu fazendo as frases, mas como é que eu vou saber falar essas frases? Como é que eu vou saber? Aqui a gente tem mais de 160 falas de cura dentro, né, do e-book, separado por área da vida. Então, para que vocês tenham esse e-book ao lado e saibam utilizar. O protocolo de atendimento, que é um passo a passo para vocês realizarem, né, a sessão. 7 aulas exclusivas, né, da minha formação em constelação familiar para vocês aprofundarem a visão de vocês, ter mais segurança. Um workshop de marketing sistêmico para quem está precisando saber vender, aprender outras formas de vender, não só no Instagram, não só de forma cansativa, né, com leveza, com autenticidade, de maneira sistêmica, por isso é um marketing sistêmico, né? Então, esse workshop é um presente para vocês. Acabou, né? Depois, se vocês quiserem, eu mostro o curso para vocês. Compartilho a tela e mostro como é por dentro. Ele é bem bonitinho, bem organizado, com bastante exemplos práticos, né? Como a Fran falou, obrigada, Fran, pelo depoimento. E o valor do curso hoje, tá, gente? Para quem se inscrever hoje, o valor do curso é 997, né? Mas para quem estiver ao vivo aqui, tá 770, mas é 777, tá, gente? Tá errado aqui. E quem comprar agora, a Rô vai mandar aí para vocês o link, vai receber. Quem tiver comigo ainda, né? Enquanto eu fico aqui um pouquinho tirando dúvidas com vocês, para quem tiver
Para quem comprar enquanto estivermos ao vivo, vai ganhar as cartinhas sistêmicas, vou enviar para o endereço de vocês, tá? Depois que eu finalizar a aula aqui, o valor vai ser mantido, né, por 24 ou 48 horas. Eu não vou estender muito para não ficar venda massiva no grupo, que eu não estava gostando também de ficar lá trazendo mensagem para vocês toda hora. Então, vai ficar no máximo 48 horas com esse valor, mas para quem quiser adquirir agora, enquanto a gente está ao vivo, ganha as cartinhas, tá? Alguma dúvida, gente? Que alguém que, Paty, tenho alguma dúvida específica, dá para trabalhar de alguma forma? Se alguém tiver dúvida, me fale. Se não, quem, né, não for o momento, tá tudo certo, é um chamado no coração da gente, né? A gente sente quando é para ser, né? O nosso corpo vibra, parece que dá uma sensação diferente. E também o curso, ele é muito válido, porque é o que eu indico, uma sessão da mesa, ela acessa, né, aspectos muito profundos e muitas vezes com uma sessão já é possível a gente ter grandes liberações e resultados. Então, o mínimo que eu sugiro cobrar numa sessão da mesa é R$ 350, né? Então, com esse valor, com 2 sessões, você consegue. Ah, que bom. Vamos lá. São 12 meses, tá? Mas 12 meses é tempo suficiente para você realizar o curso da mesa e refazer várias vezes. E você vai imprimir o protocolo, todos os materiais e vai ter eles com vocês. Eu até tenho que puxar minha orelha, que eu tô precisando ver quem que tá vencido lá o curso. A mesa, ela é disponibilizada em PDF, tá? Então, você imprime em qualquer gráfica, você pode imprimir em A3 ou em A4, papel couché, e pede para plastificar, tá? Tem pessoas que emborracharam. Então, você pode pedir dessa forma. Depois tem a forma de limpeza da mesa, que é bem prático. Então, se ela tiver plastificada, é mais fácil, tá? A mesa você recebe em PDF, você não recebe ela física. Pode usar sim. Se não souber as falas, pode usar somente as do material. No protocolo, já tem as falas por registro mais resumida. Então, abandono, tem algumas falas. Traição, tem algumas falas. Tô lembrando aqui as que a gente fez da Mariana. Mas também tem um protocolo, tem um e-book. Então, sugiro que vocês vão fazendo com o e-book do lado, porque todas as vezes que vocês fazem, também as cartinhas, tá, gente? Que depois eu deixo o link lá como sugestão de compra. Vocês conseguem, toda vez que você tira uma cartinha, uma nova fala de cura, e você vai aumentando o seu repertório. Não precisa ter peso, não precisa ter vergonha. Vocês não viram o que eu fiz aqui para vocês? Gente, eu vou fazer aqui a abertura da mesa com a minha cola, né? A gente não tem que decorar tudo. Não tem como eu decorar 3 folhas, né? É melhor que eu leia e faça certinho todo o ancoramento da mesa do que eu esqueça algo, né? Então, assim, vocês podem ter o e-book lá do ladinho de vocês e irem aprendendo. Deixa eu ver se eu deixei alguma dúvida mais de lado. Boleto. Não, as possibilidades de pagamento, eu não abro boleto porque eu não gosto de ficar tendo ali que fazer essa cobrança mensal, tá? E é uma coisa que me demanda equipe, e eu não tenho equipe suficiente para poder ficar lembrando vocês sobre os pagamentos. Então, eu não faço boleto por conta disso. Tem a opção no cartão, né, pela QIFI, ou vocês têm a opção também de 2 formas de pagamento. Pix, paga uma parte no Pix, paga uma parte no cartão, tá? Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente lá no WhatsApp, né, no individual da equipe. O grupo é fechado, mas pode chamar no individual, que responderemos a vocês as possibilidades. Então, eu vou deixar o curso aberto no máximo até sexta, tá, gente? Agora, esse valor eu garanto ele até amanhã, 24 horas. Depois eu posso mudar esse valor. Às vezes eu não mudo, às vezes eu deixo, tô boazinha, mas na maioria das vezes eu mudo, tá? Fica 997, que é o valor do curso normal, sem estar na aula ao vivo, ele custa 997. Ele utiliza o valor total do cartão, tá? Perfeito, Eliane. Se, né, eu falo que se for o momento, às vezes você vai fazer a venda certinho, que vai vir o dinheiro, né? E vai dar certo, porque quando as coisas são para ser, acontecem. Fica para próxima, Viviane. Se organiza e às vezes se sentir no seu coração, você faz, né? Ainda dá tempo, às vezes o dinheiro aparece aí de formas inesperadas com a abertura do campo para fazer a mesa. Eu espero em breve. Por enquanto não tem previsão de abertura. Agora eu falo que, gente, não sei se vocês todas sabem, né, mas fechamos um ano 9 e vamos começar um ano 1, né? Então, esse é o fechamento do meu ano 9 mesmo. Então, provavelmente, se eu fizer outra aula da mesa, vai demorar um pouquinho. Então, a turma fica fechada justamente para eu dar acompanhamento. Então, quem tiver vontade de fazer, adquire. Chama a gente lá no WhatsApp. Quem sabe a gente não consegue, né, alguma outra forma de auxiliar quem realmente desejar fazer,
né? Mas a princípio cartão e Pix, tá bom? Não, não é assim que funciona, tá? Que é o por assinatura, como se fosse assinatura. Eu não consigo fazer dessa forma, tá bom? Eba, as cartinhas chegarão, tá? Até amanhã, todo mundo que comprou aqui enquanto eu tô ao vivo, eu já vou entrar em contato para pegar o endereço para mandar as cartinhas, tá? Então, nós estamos hoje é 20 de janeiro, provavelmente tem um prazo de entrega, né, para localização de vocês, mas até 20 de fevereiro todo mundo já deve ter recebido, tá bom? No mais, meus amores, se alguém tiver mais alguma dúvida, senão vou finalizar e vão perder a oportunidade de ganhar cartinha. Ai, mas foi muito bom estar com vocês, a presença de cada um de vocês, todos que ficaram até o final, ficou muita gente até o final, eu agradeço de coração, foi muito bom, viu? Um beijinho e qualquer coisa. Ah, tem uma situação específica, me chama lá, tá bom? A gente vai conversando. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Lá no grupo eu ainda vou mandar o link para vocês, tá? Se alguém resolver comprar, fica lá o link disponível para venda. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite para todos, bom descanso. Eu entendo.